aqui não é uma palestra, então, por favor, cadê as câmeras? Vamos abrir as câmeras. Já vi que tem gente do meu time aqui, porque eles não perdem nada. Mas Juliana, Fernando, Rosângela, Giovana, Hudson, que eu não sei se é o Hudson, que eu adoro, meu amigão. Rinaldo, Fábio Gonçalves, Paulo Machado, seria muito bacana se vocês pudessem abrir as câmeras de vocês, porque, inclusive, uma das coisas que eu quero fazer aqui ao longo do nosso bate-papo é permitir que vocês interajam, né? Então, a ideia não é que eu fique aqui falando sem parar, porque senão fica meio sem graça a coisa. Então, se vocês puderem abrir as câmeras, o Marcos Piffer abriu, ficou tímido, porque só ele abriu. Então, Cidral, a sensação que eu estou aqui é que eu estou sozinha, viu? Porque o povo não está falando nada e o povo está completamente de câmera fechada. Eu estou super agoniada com isso, né? Agora que as coisas começaram a voltar, entre aspas, ao normal, e a gente tem feito, inclusive, alguns presenciais nessa trajetória. Eu estou querendo ver carinhas aqui para a gente poder interagir. Mas vamos lá, vamos ao que interessa. Eu vou me apresentar aqui formalmente. Deixa eu compartilhar a minha tela com vocês. Né? E eu quero fazer algumas perguntas também, para que vocês, como eu falei, possam interagir. Eu convidei algumas pessoas, então pedi para que a galera participasse aqui, está entrando gente. E aí, deixa eu me apresentar, né? Eu sou a Carol Manciola, como o Cidral falou, sócia proprietária, né? Dona, aqui na Bahia, não, lá na Bahia, porque eu sou baiana, mas moro em São Paulo, a gente fala, né? A dona da porra toda. Aqui na Posição Educação e Desenvolvimento, nós somos uma empresa de consultoria que sobreviveu a esta pandemia. Éramos 95% presencial, agora somos 90% digitais. E estou aqui junto com o Cidral já tem bastante tempo, né? Com a Sustentare, dando aula, antigamente presencialmente, agora com a Escola de Vendas. Eu sou autora do Bora Bater Meta, que é um livro aí que fala, uma das pouquíssimas, raríssimas mulheres que fala de vendas. O pessoal fica achando que eu vou ser fofa por causa disso, tá, Cidral? Tipo, mulher falando de vendas, aí vem uma mulher meio fofa aí. Blogueirinha de plantão, estava aqui agora fazendo stories no meu Instagram, convidando as pessoas para participarem, então quem quiser segue, né? Estou no YouTube, estou no Facebook, estou no LinkedIn, estou no Instagram. Eu costumo dizer que eu só não estou no Tinder, tá? Porque eu me recoloquei muito rápido. Então, Tinder e Happn, eu não estou participando ainda. Ó, o Gustavo deu até uma risadinha agora. Então, eu só não estou no Tinder, né? E eu queria começar esse nosso bate-papo conhecendo um pouco sobre vocês. Então, eu vou convidar vocês agora para irem lá no EduPulses, tá? Eu vou colocar aqui já está aqui embaixo no meu slide, mas eu queria que vocês fossem lá no EduPulses e escrevessem, né, de qual segmento, que tipo de venda que vocês fazem, né? Se é venda B2B ou se é venda B2C. Então, é só entrar no aplicativo, né? Pode ser pelo Google Chrome, pode ser pelo Safari, enfim. Então, escreve lá, né? Seleciona, né? Se é a sua. Estou aqui, mas estou animada e sem câmera, estou com dificuldade. Que bom. Então, o Felipe Ristou já colocou aqui app.edupulses, né? Então, por favor, coloquem lá se vocês se vocês fazem vendas do tipo B2B ou se vocês fazem venda do tipo B2C. Então, eu queria saber em qual mercado que vocês atuam. Se é no mercado B2B ou se é no mercado B2C. Vou esperar aqui vocês durante alguns segundinhos para encherem a pesquisa, tá bom? Vamos lá, galera. Eita! Lembrando, né, que B2B, business to business, B2C, business to consumer, B2B é para quem vende para outras empresas, né, seja uma indústria que vende para empresa, seja uma indústria que vende para o varejo, seja uma empresa de serviço que presta serviço para outras empresas, e o B2C é a galera do varejo, a galera que trabalha lá diretamente junto ao público, né, ou de forma digital, ou de forma presencial, né, hoje em dia a gente não pode fazer muita distinção, não. Então, a galera está votando aqui, e isso é importante para que eu possa, inclusive, direcionar o meu discurso ou não, tá? Total de votos é B2B ganhando aqui. Então, deixa eu só mostrar para vocês aqui o resultado da pesquisa. Cadê? Pronto, vocês estão conseguindo enxergar aí? Então, a grande maioria, né, é do mercado B2B contra... A gente teve 18 respostas até agora. Deixa eu ver aqui, Carol, isso mesmo. Então, a grande maioria de vocês é do mercado B2B. E as pessoas perguntam assim, Carol, mas tem diferença? Venda não é venda? Não, é bem diferente, né? É bem diferente mesmo.
No mercado B2B, a gente tem uma venda mais complexa, a gente tem um ciclo normalmente muito mais longo, a gente tem um desafio grande de gestão de carteira, quando você trabalha com a carteira fechada, você tem o desafio da prospecção, que hoje, inclusive, é um dos calcanhares de Aquilo aí das maiorias das pessoas. E no mercado B2C, a gente tem a questão do impacto, a questão de uma venda que ela é feita muito no face-to-face, muito no calor da emoção. Então, existem sim, eu vi aqui, né? Hoje eu atuo nas duas, mas lá só dá para escolher uma, não tem problema, Henrique. Né? B2B, B2B. Ah, a Ieda está aqui, grandíssima. Aprendi muito com essa mulher. A Ieda era head de marketing, nem sei o que a Ieda está fazendo agora, mas ela broca lá na Embratel, né? Agora, claro, com vendas corporativas, então aprendi bastante com a minha amiga Ieda Mata Brandi. E, gente, por que eu estou pedindo para vocês fazerem essa distinção, né, entre o mercado B2B e o mercado B2C? Porque, de fato, existe sim algumas diferenças, como eu já comentei. E o que a gente percebeu nesse momento é que vários de nós, né, passou por desafios, e os desafios foram comuns em alguns aspectos. Então, quem trabalha no mercado B2C, se tem uma loja, a loja fechou. E no mercado B2B, a gente teve um desafio grande, porque para quem só tinha o número do ramal, né, do comprador, como que você entra em contato com o cara em home office, né? Então, eu vi muito vendedor que dizia que tinha muito relacionamento, sofrendo por não ter um contato direto, por não ter um número de celular, aí não conseguia esse contato. Ao mesmo tempo, a questão da gente fazer tudo de forma digital, tudo isso criou um tipo de empecilho. E eu queria fazer um convite agora para vocês, que é o seguinte, tá? Eu pedi aqui para o meu amigo Felipe, a gente tem 40 pessoas, Felipe. Eu sei que tem gente entrando, gente saindo, mas acho que a Mari pode me ajudar nisso. O que eu queria que vocês fizessem agora? Eu queria que a gente fizesse uma breakout room aqui e dividisse vocês aqui em 6 salas, né? Para ficar 5 pessoas em cada sala, mais ou menos, para que a gente pudesse trocar um pouco dessa figurinha, né? De qual que foi a maior mudança que a gente percebeu. Porque sempre que eu faço essa pergunta, e aí, estamos prontos para voltar ao normal? O pessoal pergunta, tá, mas que normal? Então, Mari, se você puder trocar comigo e me colocar como anfitriã, eu até prefiro, porque aí eu posso ficar entrando e saindo nas salas e bisbilhotando as conversas, pode ser? Eu Pode agora ser? já tô craque nesse Zoom aqui, entendeu? Tô toda moderninha aqui nesse Zoom. Felipe, depois que o Felipe me deu várias dicas aí, mudou minha vida. Eu já estava Então, até criando as salas, mas já mandei o host para você, Carol. já mandou o host para mim, mas só que eu não consigo. Como é que eu faço? Agora tem que pausar a gravação para poder fazer salas? Ah, já achei Lá aqui. embaixo. Então, o que que eu vou fazer agora? Eu vou dividir vocês, né? A gente tem 34 pessoas aqui, eu vou dividir vocês em 5, 6 salas simultâneas. A ideia é fazer um bate-papo rápido, mas principalmente a gente fazer a seguinte discussão: qual foi a maior mudança sentida por vocês em vendas durante esse período de pandemia? Então, sem dúvida, uma das coisas bacanas desse tipo de evento é a gente poder fazer, trocar alguma figurinha. E eu vou convidar vocês a trocarem essas figurinhas nesse momento agora e trocarem essas informações. Qual foi a maior mudança que vocês sentiram? E aí eu vou pedir também para que vocês preencham lá no do Pulse, eu vou liberar mais uma nuvem de palavras agora, e queria que vocês preenchessem lá no do Pulse qual foi a maior mudança sentida, pode ser um consolidado do que vocês discutiram, podem ser percepções individuais, não tem problema. Para quem não sabe, a gente vai entrar numa caverna do dragão agora, eu vou misturar todo mundo, vocês vão ter lá 5 minutos para conversarem, e depois eu fecho as salas, a gente volta para cá e eu dou continuidade à apresentação de uma forma mais focada, inclusive considerando, né, os desafios e as mudanças sentidas por vocês em vendas nesses últimos 7, 8 meses, beleza? Estão preparados para viajar na Caverna do Dragão? Carol, só Então, manda antes no chat o link para todo mundo ver ali. é o mesmo é do Ah, Pulses, é o mesmo? app.dopulses.io, e o mesmo PIN que já está aqui, mas eu mando para as salas automaticamente. Então, vamos Ah, lá. então tá bom. 5 minutos de bate-papo, por favor. Se não puder abrir a câmera, abram o áudio, mas a ideia é que vocês troquem um pouco essas informações. Vamos nessa. Eu estou aqui vendo o que vocês colocaram, tá? E tem muita coisa. Deixa eu compartilhar com vocês aqui, ó. Algumas coisas incomuns, outras mais desafiadoras, menos desafiadoras. Então, incertezas do mercado. Provavelmente, ó, o olho no olho, contato com o cliente, né? São coisas, né? A falta de contato com colegas de empresa e clientes, então tudo isso entra no mesmo saco aqui. Troca de experiências que aconteciam com mais naturalidade quando fisicamente, engajamento, empatia, meta mais desafiadora,
trabalhar colaborativamente, motivação e confiança, né? Então, olha só, acho que tem algumas palavras-chave aqui, como manter a galera engajada. Então, quem aqui é líder comercial sabe que esse é um desafio grande, né? Porque o time, diante dos acontecimentos, muitos times, eu vou usar uma palavra meio pesada agora, mas broxaram, né? Então, como que manter essa turma engajada, motivada, inspirada? Né? Como manter a confiança em relação ao vai passar, não vai passar, se passar vai ser como? E, sem dúvida, a relação com o contato com o cliente, que acho que para todo mundo foi um desafio. E não só pela falta de contato, né? Mas o conseguir entrar em contato. Eu fiz, no meio da pandemia, eu fiz uma pesquisa no LinkedIn e foi impressionante, né? O quanto as pessoas trouxeram essa questão da abordagem como sendo um dos maiores desafios que a gente viveu. Então, sempre que a gente falava em vendas, o pessoal trazia muito essa questão, né, do fechamento, essa questão da investigação, da sondagem, e a gente percebeu que um dos maiores desafios que a gente tem vivido, sem dúvida, está relacionado também à questão hoje do entrar em contato, do conseguir falar com o cliente. E eu vou trazer para vocês aqui um sentimento meu, né? Que foi a pergunta que eu mais ouvi nesta pandemia, né? A pergunta, de todas as perguntas que me fizeram nesses últimos 8 meses, a pergunta que mais me fizeram foi: Carol, como vender na crise? E todas as vezes que eu ouvia essa pergunta, eu respondia com outra pergunta, que era o seguinte, né? Carol, fulano, por que vender na crise? Então, quando me perguntavam como vender na crise, a minha resposta era por que vender na crise? E por que eu fazia essa pergunta? Porque o que estava por trás dessa pergunta era o que dava sentido à venda. Então, muita gente respondia, porque eu tenho que bater minhas metas, né? Porque eu tenho que ganhar minha comissão, porque minha empresa não pode quebrar, né? Porque eu preciso garantir o leitinho das crianças. E na boa, gente, se o maior motivo da gente vender é o atingimento da meta, tem alguma coisa errada aí. E eu não estou sendo fluff, tá? Eu não estou trazendo um discursinho bobinho de uma pessoa paz e amor, não. Mas, de fato, quando eu compreendo que aquilo que eu vendo serve a alguém, que nós não vendemos produtos ou serviços, mas que nós vendemos melhorias, né? Então, assim, na hora que eu compro uma roupa, eu não estou comprando uma roupa, eu estou querendo ficar mais bonita, eu estou querendo chamar atenção, né? Eu estou querendo ser mais discreta, enfim, eu estou comprando algo, né? Que é o que aquela roupa não me oferece. A mesma coisa no mercado B2B, né? Então, dependendo daquilo que você vende, aquilo vai ajudar aquela empresa como, vai diminuir o custo daquela empresa, vai ajudar aquela empresa a bater sua meta. Um dos livros que mais me inspirou nessa pandemia, né, foi esse aqui, que eu não sei se vocês conhecem, né, que é o Isso é Marketing, do Seth Godin. E uma das coisas que ele fala, ele traz muito essa questão: ninguém compra uma broca de 6 milímetros, né? Por que você não compra uma broca de 6 milímetros? Você compra um buraco na parede, você compra um quadro pendurado, você compra aquilo que a broca vai causar. Então, quando as pessoas estão focadas em vender, muito lastreadas nas suas metas, nos seus objetivos, cara, a venda não acontece. Então, quando nesta pandemia nós entendemos que, independentemente da gente ter um serviço essencial ou não, o essencial é muito relativo, né? Então, para mim, por exemplo, estar de unhas feitas é essencial, né? Enfim, ter um batom, nunca fiquei com a cara, né? Tanto tempo na live, é essencial. Então, assim, aquilo que importa para o outro, aquilo que vai ajudar o outro é essencial. Eu tenho alguns clientes da área de tecnologia que cresceram. Então, um dos meus clientes, por exemplo, né, que trabalha com segurança digital, ele viu simplesmente o seu negócio bombar. Então, o desafio dele foi muito mais segurar a demanda, né? A questão da migração para o digital. Então, tudo isso fez com que a gente refletisse sobre o porquê a gente vende o que a gente vende. Então, essa é a tônica, acho que esse é um ponto extremamente importante e que vai fazer diferença daqui para frente. Porque as pessoas não compram, né, o que você vende, elas compram para que aquilo serve. Então, no mercado B2B, já que a maioria das pessoas que estão aqui é do mercado B2B, esse é um ponto importante. Seu produto vai ajudar a minha empresa como? Eu vou ter custo diminuído? Eu vou conseguir melhor resultado? Eu vou diminuir o turnover? Né? Qual o impacto daquilo que você me vende? E aí a gente viu todo o investimento que foi feito em copyright. Aliás, Cidral, esse é um tema que nós precisamos. Boa noite, Vanessa. Esse é um tema que nós precisamos urgentemente incluir na grade da escola de vendas. Copyright, né? Tá todo mundo agora insano em como é que eu escrevo um texto que chama atenção, como é que eu faço um anúncio que chama atenção, porque nos dias de hoje o chamar a atenção é um desafio.
Então, até você despertar, pegando o AIDA clássico, né, lá da década de 70, pegando o AIDA clássico, cara, chamar a atenção é um grande desafio hoje. Por quê? Porque a gente precisa, né, gerar relevância. Então, quando a gente olha para esses mercados, eu vou compartilhar com vocês aqui alguns aspectos importantes. A primeira coisa que a gente precisa ter clareza é que as mudanças no mundo, elas sempre aconteceram. A questão é que a velocidade com que elas estão acontecendo, neste momento, elas são muito maiores. Né? Eu vi uma frase esses dias, num estudo que saiu, inclusive, sobre vendas, né? Que há dias em que nada acontece, né? E que tem semanas em que passam décadas. Então, assim, o tempo inteiro a gente está pensando, puxa, será que nada aconteceu hoje? Talvez não tenha acontecido para você, mas as mudanças estão acontecendo de uma forma extremamente constante. E o que a gente percebeu nesse momento? É que a gente vive uma série de paradoxos. Né? Que paradoxos são esses? A gente vive num mundo cada vez mais digital, mas que preza cada vez mais por humanização. Então, a gente fala muito, né, que você se digitaliza para se manter no jogo, mas o que vai te diferenciar é a humanização. Então, as empresas, até inclusive as empresas mais digitais, estão compreendendo a importância. Então, quando você chama Uber, né, que é uma coisa super tecnológica, você não liga para ninguém, você não fala com ninguém, você não conversa com ninguém para chamar o Uber. Mas a maneira como o Uber te atende faz com que eu chame o Uber de novo, eu chamo o Easy Taxi, eu chamo o Lady Driver, ou seja, o que vai me diferenciar é a humanização. Né? A questão da bater meta versus a consistência, então, a gente tem falado muito também sobre o desafio, e aí quem trabalha na venda B2B sabe, né, daquela meta serrote, principalmente se você trabalha em algum tipo de indústria, bate uma meta no mês, não bate uma meta no outro, por quê? Porque entuchou, ou consegue fazer um sprint bacana de vendas, bota a galera numa vibe, faz uma campanha de incentivo, bate a meta, aí no mês seguinte você fica naquela pilha, o que é que eu vou fazer de diferente? A questão do vender muito versus o vender bem. Então, hoje em dia, é claro que vender muito sempre vai ser um desafio, mas muito mais do que vender muito, a gente precisa vender bem, porque o desafio da reputação é algo muito importante. Eu estava ouvindo um podcast hoje de manhã do Gustavo Caetano, né, do Pense Simples. Ele estava falando exatamente sobre isso, né, do desafio que é você entregar algo. Aliás, não foi do Gustavo Caetano, não, foi Tribos, do Seth Godin também. Eu estou viciada em Seth Godin, onde ele falava sobre isso, né? Não é o produto ou o serviço, é para que ele serve. Então, não adianta você fazer uma mega campanha de marketing. Então, imagina o Cidral aí fazendo todo esse investimento em escola de vendas. A gente consegue um monte de aluno e esses alunos entram na escola de vendas e a promessa não é cumprida. Então, hoje, tão importante quanto a efetivação da compra é o cumprimento da promessa. Né? Isso é fundamental nos dias de hoje, isso se conecta com a reputação. Eu acho que tem um outro ponto, que é o ser consultivo versus o ser agressivo. Então, a agressividade, eu fiz até um post esses dias no LinkedIn, no Instagram, o pessoal mais raiz veio me criticar, porque eu falei esse negócio de sangue no olho, gente, esse negócio de sangue no olho embaça a vista. Eu não sei quem inventou essa porra de sangue no olho, né? A gente precisa de brilho no olho, precisa de tesão. Então, a agressividade do vendedor tem que estar muito relacionada a isso, né? A vontade que ele tem de fazer acontecer, porque ele enxerga que aquilo de fato vai trazer um benefício, né? E o ser consultivo é o que vai te permitir isso, sem sombra de dúvida. E o último dilema, né? O último paradoxo que a gente vivencia aqui é a questão do esforço versus o resultado. Ou seja, não adianta você ter um time, né, que se esforça pra caramba, mas não atinge o resultado, e é muito estranho quando o resultado vem com pouco esforço, né? Aliás, a gente viu isso acontecer em alguns negócios, em alguns segmentos da indústria, principalmente, a meta não, né? O atingimento de meta dobrou, e aí a pergunta é, mas a gente está vendendo mais porque o time está com a performance maravilhosa, ou a gente está vendendo mais porque, na verdade, o mercado está mais comprador? Então, entender, né, em que momento a gente está é fundamental. Um dos livros, inclusive, que eu recomendo, que traz muito essa questão, é A Venda Desafiadora, do Metal Dixon, onde ele fala exatamente sobre o vendedor esforçado, aquele que cumpre, que preenche tudo no CRM, que faz a coisa bonitinha, mas que não tem o resultado. Esse cara não é um cara que a gente deva, né, fomentar nas nossas equipes, assim como não adianta ter aquele lobo solitário, que é aquela pessoa que consegue o resultado a qualquer custo e não consegue, muitas vezes, compartilhar isso com o time, crescer ou gerar recompra ou recorrência, o que é também um desafio. Então, desses dilemas aqui, né? Não sei se alguém está escrevendo alguma coisa no bate-papo, estou vendo aqui.
Excelente, Carol. Temos que ser consultivos, estar aberto às necessidades do cliente com tesão mesmo, né? Perfeito, Mônica, né? Sem dúvida, esse é um desafio muito grande. E esse tesão, gente, ele precisa ser sentido. Como que a gente, de fato, consegue fazer com que o nosso time esteja inspirado, engajado e motivado e performando? E quando eu falo em inspiração, eu estou falando em vestir a camisa. Né? Quando eu falo em engajamento, eu estou falando em esforço, né? E quando eu falo em performance, eu estou falando em resultado. Então, esses três elementos são fundamentais. Precisamos o tempo inteiro de inspiração, mas também não adianta ter um time que veste a camisa, acredita na missão e não demonstra isso, né? Eu falo o tempo inteiro para o meu time aqui, eu quero ver movimento, não adianta ficar fazendo promessa, eu quero ver o movimento, mas também não adianta a gente ter um movimento se a gente não consegue transformar isso em performance, e aí o papel da liderança é fundamental. Então, o que eu fiz aqui? Eu trouxe para vocês alguns desafios, tá? Separando por mercados, tanto no mercado B2B quanto no mercado B2C, e queria muito deixar vocês à vontade para me interromperem, para fazerem uma pergunta, pode abrir o áudio, pode perguntar, ou pode colocar aqui no chat, porque isso humaniza o nosso bate-papo, tá bom? Carol, vou aproveitar então e fazer o pedido aqui. A Giovana perguntou sobre os livros que você está citando, se tu poderia colocar no chat para ela depois, pode ser no final. Boa, Gi. Eu vou colocar aqui daqui a pouquinho, eu já falei do Isso é Marketing, né? Do Seth Godin, e eu já falei da Venda Desafiadora. Aliás, eu adoro indicar livros, né? Mas assim, na dúvida, compro Bora Bater Meta, que é meu. Lá eu cito todos eles, tem um resumão, entendeu? Tem que fazer minha propaganda aqui também. Certo. Tá bom, Gi? Então, na dúvida, você compra o Bora Bater Meta, olha as referências bibliográficas, tá tudo lá. Valeu. Ótimo. Então, assim, eu vou trazer aqui tanto uma visão do mercado B2C quanto do mercado B2B, e aí vocês podem ficar à vontade para irem me interrompendo, tá? Então, para quem trabalha no mercado B2C, existem alguns dados que eu acho que são legais a gente compartilhar, né? Eu não sei o quanto vocês estão a par do que está acontecendo no mundo, mas é uma coisa louca, 7,3 milhões de brasileiros compraram pela primeira vez no e-commerce, né? Esse é um dado bem interessante. Desses 7,3 milhões, né, eu estou falando que o 47% foi o crescimento do faturamento das vendas pela internet, o que representou 38,8 bilhões de reais que foram gastos em compras online entre janeiro e junho de 2020. Então, assim, esses dados, eles trazem uma reflexão importante, que é a seguinte: você tem que ser digital. Então, não é uma questão de, né, você pode ser omnichannel, né, você pode ser multichannel, mas se você investir, seja numa venda hoje pelo Instagram, que inclusive foi atualizado esses dias, né, e que agora, não sei se vocês viram lá, mas agora no Instagram você pode cadastrar a sua loja, né, e fazer uma venda diretamente por aqui. Isso foi uma coisa que cresceu muito nessa pandemia. Por outro lado, a reflexão que fica é a seguinte: poxa, comprar pela internet é possível, é fácil, né? Às vezes, em 1, 2 cliques você consegue fazer uma compra, entrega muito rápido. A gente viu aí o Mercado Livre investindo em frota própria de avião, né? O Mercado Livre investindo em entrega no mesmo dia. Então, esses dias mesmo, eu comprei um negócio de manhã, de tarde estava aqui no escritório. É mais barato, muitas vezes, porque você não precisa pagar a comissão de um vendedor, não tem ninguém ali te vendendo, é você que está comprando. E aí, quando a gente olha para o mercado B2C, principalmente pensando no varejo físico, a questão é: se é tão fácil, para que pelo amor de Deus, que eu vou sair da minha casa, do meu sofá, da minha Netflix, para ir até uma loja, né? Porque eu vou ter que estacionar, eu vou ter que procurar uma vaga, né? Eu vou ter que andar, eu vou ter que passar calor, eu vou ter que passar frio. Para algumas pessoas, eu vou ter que, inclusive, enfrentar um vendedor. Então, esse é um ponto extremamente importante que precisa ser considerado. Por quê? Porque a loja física, ela não vai morrer. Mas a loja chata, ela vai, sem dúvida. E aí, como é que você transforma o ponto de venda num ponto de experiência? Então, o que o consumidor quer é viver uma experiência diferenciada. Ele quer um atendimento diferenciado. Então, não é simplesmente a reprodução de uma loja, né, digital dentro de um varejo físico. E aí é que vem o papel do ser humano. Não adianta você ter digital signage, você ter medidor de temperatura. Não, eu preciso transformar
aquela experiência uma experiência agradável, e aquele vendedor, aquele atendente tem que ter um papel de especialista. Então, esse é um dos desafios que a gente vivencia no varejo, e a gente já tem um estudo aqui do Google Academy também muito bacana, que fala sobre o consumidor do novo normal. Incrivelmente, as lojas estão bombando, né? Não sei se vocês já tiveram aí a oportunidade de passear pelo shopping nesse período de pandemia, de pandemia realmente, ainda estamos vivendo a pandemia, dizem aí que vai vir a segunda onda. Obrigada, Moniquinha, pela propaganda, a comissão de 10% para os livros comprados hoje, para a Mônica Ferrari, que está aqui me ajudando nas vendas, mas um dos pontos que a gente começa a observar é que surgem, né, nesse contexto, 3 tipos de consumidores, né? O consumo de subsistência, que é aquele consumidor que está com a renda reduzida, que está comprando muito mais do que a gente chama de economia circular, então as pessoas passaram a vender muito, esses grupos de desapego bombaram nesse momento. O meu filho de 5 anos falou para mim esses dias: mamãe, eu quero comprar coisas novas, mas não são coisas novas, eu quero comprar os brinquedos dos meus amigos que eles não brincam mais, para isso eu quero vender os meus brinquedos velhos, ou seja, ele está aqui focado no consumo de subsistência, porque a mamãe falou que a torneirinha está fechada esses dias. Você tem o consumo de celebração, que incrivelmente bombou, né? Eu lembro que logo quando abriu as coisas lá na China, a loja da Louis Vuitton, filas quilométricas das pessoas para entrarem, o que esse consumo de celebração também ficou conhecido como o consumo da vingança, né? Aquela história do eu mereço. Aliás, hotel é algo que você não acha vaga no final de semana agora. Os hotéis estão lotados, as pessoas estão nesse momento agora de, puxa, né? Fiquei muito tempo sem comprar, não sei até quando eu vou viver, o momento é agora, então está rolando muito o consumo de celebração e o consumo consciente, né? Todas as campanhas, compre do bairro, compre do pequeno empreendedor, né? Compre do pequeno produtor. Esse pensamento muito mais local, muito mais sustentável, muito mais coletivo, tudo isso é algo que também faz parte do nosso dia a dia. Isso são aspectos importantes que a gente precisa considerar quando a gente fala em mercado B2C, quando a gente está falando de varejo, ou seja, são mudanças muito importantes, né, que estão acontecendo. Então, não dá mais para ter só uma loja física, né? Você precisa ter um canal digital. O canal digital ele não pode existir sem algum tipo de humanização que está relacionado ao tipo de entrega. Lá em casa, por exemplo, a gente começou a fazer compras pelo Shopper, né, que é um aplicativo de compras, e sempre vem um recadinho escrito à mão: olha, da última vez 3 ovos vieram quebrados, estamos mandando ovos extras para você, e o recadinho da pessoa que faz a embalagem à mão. Então, tudo isso tem sido muito valorizado. Aliás, né, se você vai para as redes sociais hoje, a gente não vê as pessoas compartilhando a sua experiência de compra no sentido de entrega rápida. Isso já virou default, né? Assim como ninguém mais fica elogiando a qualidade de determinado produto. Isso já se tornou default. As pessoas têm elogiado exatamente a maneira como elas são tratadas ao longo do processo. Então, esses são alguns dados importantes que eu trago aqui do mercado B2C. Para o mercado B2B, né, eu acho que... Deixa eu ver se eu consigo compartilhar com vocês. Depois eu mando aqui, eu peço para o Felipe encaminhar para quem está aqui participando, que é uma pesquisa que saiu que fala do futuro das vendas, né? Mas diferentemente do mercado B2C, onde tem muita pesquisa, no mercado B2B a gente tem pouca pesquisa, porque esse é um mercado muito mais complexo. Então, um dos desafios que a gente percebeu muito grande do mercado B2B foi: eu preciso ser um vendedor, eu não posso ser um apagador de incêndios. Por quê? Porque aquela venda que era feita de forma presencial, então eu vou imaginar na indústria, né? O cara que visitava lá todas as lojinhas, né, para tirar um pedido no pequeno varejo, ou aquela pessoa que fazia aquelas ligações SDRs para conseguir, né, agendar as visitas para os hunters, né? Então, assim, hoje em dia você tem que se dividir entre os relatórios que você precisa fazer, as ligações, a questão da venda pelo WhatsApp, que é assíncrono, ou seja, eu não faço uma ligação e resolvo, eu fico ali, né, recebo uma mensagem, responde no dia seguinte, aí eu respondo na mesma hora, o cliente responde no dia seguinte. Então, assim, o desafio do mercado B2B, sem dúvida, foi equilibrar as demandas, equilibrar os pratinhos e não entrar num ciclo vicioso da falta de resultado, gerar um excesso de reporte. Então, eu vi no começo da pandemia muita gente, né, analisando o CRM, atualizando o CRM, preparando planilhas, relatórios, reuniões e mais reuniões para discutir estratégias, e o pessoal reclamando, né, da falta de tempo para vender. Então, é claro que
o mundo que a gente vive hoje, sem dúvida, os dados são o novo petróleo. Não dá para a gente ficar baseando venda, principalmente no segmento B2B, na questão da intuição, mas principalmente nos dados. Então, assim, aqueles CRMs que eram mal preenchidos, agora eles precisam estar redondos, né? A coisa precisa funcionar para quê? Para eu poder identificar os padrões de compra do meu cliente, eu preciso olhar histórico do meu cliente, entender, né? Qual que é o faturamento que ele tinha comigo, eu preciso entender qual era o ticket médio que esse cara comprava, eu preciso entender qual era a frequência de compra. Ao mesmo tempo, se eu não tenho um cadastro inteligente, eu não tenho informações sobre potencial, qual que é o faturamento daquela empresa para a qual eu vendo, né? Quanto desse tipo de produto, ou tipo de serviço esse meu cliente consome, em que momento do ciclo de compra e não somente do ciclo de venda eu estou e por aí vai. Ou seja, os vendedores do mercado B2B, eles ficaram naquela pilha, né, de atender os clientes que já existiam, de fazer prospecção, de conseguir retomar o contato e, ao mesmo tempo, de analisar relatórios e preparar relatórios. E aí surge um movimento muito interessante que vocês devem ter vivenciado, que é o desafio da relevância. Por quê? Porque em tudo isso a gente começa a perceber que tempo é vida. E quando a gente fala que tempo é vida, é como é que eu chamo a atenção, como vocês trouxeram aqui no bate-papo, que o maior desafio que nós temos agora, sem dúvida, é o contato com o nosso cliente. Então, para conseguir contato com o nosso cliente, não adianta só se fiar, como a gente fala na Bahia, no relacionamento. Até porque muita gente passou pelo desafio aqui, né, do cri, 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 cri. Então, fulano, meu brother, tem um maior relacionamento com esse cliente, manda mensagem de WhatsApp e zero resposta. Aí eu pergunto, eu falava isso para o pessoal que trabalha. O pessoal que trabalha comigo não, porque aqui a vibe é outra. Mas para os meus clientes eu falava, ué, vocês não eram cheios de relacionamento com os clientes de vocês? Vocês não eram cheios de moral? Todo mundo era amigão, né, Gustavo? Eu falei, cadê o relacionamento que o cliente nem te responde? Que o cliente não dá nem 2 azuizinhos? Que o cliente é tão malvado, às vezes, que desativou o azulzinho para você nem saber que ele olhou para aquele negócio. Aliás, foi uma migração muito grande no WhatsApp, as pessoas pararam, né? Desativaram as suas notificações para poder se verem livres, né, da cobrança do vendedor, de, pô, meu amigo, como é que se fala? Você viu, mas você não me respondeu. Assim como as técnicas de copyright, né, que eu estava falando aqui mais cedo, que o pessoal agora manda assim no e-mail, né, resposta de alguma coisa, e você vai lá, pô, resposta, mas o que eu mandei para essa pessoa? Aí você clica no e-mail, meu amigo, se você abrir o e-mail, o fulano lá tem um aplicativo que diz, olha, a Elaine abriu o e-mail, não sei nem se ela leu, não sei nem se ela se interessa, mas a partir daí você vai receber mensagem o tempo inteiro. Na última semana eu te mandei um e-mail sobre determinado assunto e por aí vai. Então, assim, dentro do mercado B2B, o desafio está cada vez maior em relação à questão da relevância. E aí vem uma frase que eu tenho usado muito, né, e que se conecta com esse contexto, principalmente no mercado B2B, apesar de ela também fazer sentido no mercado B2C, que é a seguinte: para a gente bater as nossas metas, a gente vai precisar ajudar o cliente a bater as metas dele. Por isso que eu comentei no começo da live, né? Não é o como você vende, não é o que você vende, é o porquê você vende. Por que eu deveria olhar seu e-mail? Por que eu deveria responder o seu WhatsApp? Então, um dos casos de sucesso que eu vi nesse momento, eu trabalho muito com o pessoal da indústria farmacêutica, não sei se tem alguém aqui desse mercado, mas os representantes, né, que são aquelas pessoas que vão até o consultório para poder fazer a propaganda médica, né, para poder discutir com o médico, efeito colateral, indicação, né, alguns estudos de clínicos, etc e tal, os consultórios fechados, né, eles impedidos de fazer visita, e normalmente sem aquele contato do médico. Então, vai lá, consegue o WhatsApp, fala com a secretária, não consegue ter retorno, e um dos meus pupilos, né, nesse processo, porque eu fiz algumas mentorias, ele teve uma ideia genial. Ele começou a mandar para os médicos o seguinte: doutor, né, como que está seu atendimento nessa pandemia? Caiu muito? Porque eu sei que muitos médicos estão agora investindo em redes sociais. Eu peguei umas manhas aqui de rede social, então, se você quiser, eu posso te dar umas dicas de como conseguir avisar os seus pacientes que você está usando a telemedicina, né? Ou que seu consultório vai abrir com todos os protocolos de saúde, utilizando as redes sociais. E esse cara teve um resultado incrível, né? Por quê? Porque ele estava num processo de mostrar para o médico que, muito mais do que preocupado com a sua meta de venda, de visitação, ele estava preocupado em ajudar esse médico a atingir os seus resultados, atingir as suas metas.
Então, muita gente acabou nesse momento de pandemia tendo que se reinventar e entender o seguinte: como que eu ajudo o meu cliente a bater as metas dele? Fez sentido, gente? Eu tô falando besteira? Eu só estou conseguindo ver aqui o Daniel, só estou conseguindo ver aqui o Gustavo, então eu estou confiando nas expressões de vocês, tá? Muito obrigada agora, tá, Mariana, da Neogrid, por ter aberto a câmera, que eu consegui ver a sua carinha também concordando. Os demais, né, eu aguardo comentários no chat. Muito obrigada, Flávia, muito obrigada, Rosângela, vocês são uns amores, não me deixaram aqui sozinha, né, falando. Valeu. Obrigada, Vanessa. Esse feedback ele é importante aqui para a tia, tá? Então, Carol, assim, diga. faz muito sentido, tá? Só para trazer um pouquinho da nossa experiência lá na Neogrid, mais do que nunca a gente vê o quanto num pitch inicial é necessário tu mostrar o valor para o cliente, mostrar o quanto dinheiro que a gente pode ajudar ele a trazer de volta, sabe? Porque eles estão querendo economizar em tudo, o time teve que ficar mais enxuto, então eles estão corrido pra caramba. Então, tu mostrar que o tempo dele tá precioso pra caramba e ele tirar um tempinho para conversar contigo e para ver o resultado que tu pode trazer para ele, ficou mais complicado. Só que mais do que nunca a gente precisa ser claro e limpo no começo, né? Até na reunião ali que a gente teve no grupo menor, a gente trouxe essa questão de jogar na mesa e ser bem claro, sabe? Falar sobre budget, se o cliente tem budget, se não, sabe? Sem muita enrolação mesmo, assim, sabe? Não, sem dúvida, até porque, como eu falei, né, e vocês reforçaram aqui, o tempo do cliente, ele é dinheiro. E mais do que dinheiro, ele é também vida. Então, no caso da Neogrid, vocês trabalham com gestão de cadeia de suprimento, certo? Isso, Carol, é isso mesmo. Nós somos uma empresa de Esse, tecnologia voltada a suprir, né, a abastecer toda a cadeia de suprimento, não importa de onde ela começa até onde ela termina, que a gente fala aqui que até as palavras do nosso CEO é exatamente isso. Enquanto o consumidor final não comprar, essa venda não aconteceu. Então, a gente acompanha todo o ciclo. exatamente. Perfeito. Então, assim, como que a gente educa o nosso cliente, né? Porque vocês devem ter tido clientes novos, pessoas que começaram a entrar nesse mundo, né? Começaram a entender a importância disso, e existe um processo de educação. Então, muitas vezes, quando a gente vai fazer uma venda, a gente fala dos nossos produtos e serviços como se eles fossem óbvios para as pessoas, né? E nem todo mundo tem, né? Um dos meus clientes agora nessa pandemia era uma empresa de software de segurança de cibernética. Então, assim, eles tinham que explicar para as pessoas, né, o que você... Ah, não adianta você criou uma lojinha, né? Criei um e-commerce. Ou, tá, e qual é a segurança disso? Não adianta você ter um canal para escoar a sua produção, não adianta você ter um canal para se comunicar com o seu consumidor e o seu site não ser seguro, e essa pessoa ter seu cartão clonado, essa pessoa ter seus dados roubados. Então, eles tiveram que fazer todo um processo e aí tome-lhe dado mostrando, né, o impacto disso na vida. Só que muitas vezes as pessoas estão despreocupadas com isso, né? Eu estou preocupada em vender. Por isso que nessa pandemia, um dos maiores insights que eu tive e que eu falei que eu vou escrever um livro novo, tá, Cidral? Eu tô com ele na minha cabeça aqui, porque o Seth Godin escreveu Isso é Marketing. Eu vou escrever o Isso é Vendas, né? E para falar do Isso é Vendas, eu tenho que falar do Isso não é Vendas, né? Então, eu tenho trazido muito essa bandeira de que, assim, gente, vender não é argumentar, não é persuadir, não é enrolar, não é enganar. Então, se a gente pegar a história de vendas, né, as primeiras equipes de vendas, elas surgiram na época da Revolução Industrial. Vendas é uma das profissões mais antigas do mundo, né? Ou seja, dizem que é prostituição e vendas, né? E a prostituição é um tipo de venda também. Ou seja, desde a época do escambo, você pega papiro, né? Onde já se falava sobre isso, mas as equipes de vendas, como a gente conhece hoje, elas foram formatadas na época da Revolução Industrial. E Revolução Industrial, gente, produção em alta. Qual que era o foco? Vende a qualquer custo, empurra, cospe produto, né? O Ivan Correia, meu sócio, ele até coloquei isso no Bora Bater Meta, ele conta que na década de 80, num dos treinamentos de vendas que ele participou, o primeiro slide era assim: o bom vendedor não deixa rastros. Venda e suma, foda-se, né? Ai, tá gravando esse negócio aqui, tá? Desculpa aí, viu, Felipe? Mas eu tô falando com a equipe de vendas, então tá valendo, né? Então, assim, não tô nem aí para o que o cliente vai acontecer a partir dali. Meu foco era vender.
hoje a gente percebe que muito dos preconceitos que existem sobre a área de vendas vem, né, daquele vendedor mais somebody love, falastrão, aliás, né? Você não vê o Porta dos Fundos fazendo nenhum vídeo onde o vendedor é um cara legal. Né? O vendedor é sempre um cara chato, é sempre um cara que quer empurrar. E, na boa, isso não é vender. Então, a gente precisa revitalizar a profissão de vendas. E vender é conexão. Vender é conectar. E a verdadeira conexão, ela não se faz entre CNPJs. Por mais que eu seja uma empresa B2B, eu vou me relacionar sempre com uma pessoa. Então, a verdadeira conexão, ela se faz entre os CPFs. Tem um caso aqui que ele é relativamente antigo, né, que é muito se conecta muito a isso que eu estou trazendo para vocês, ou seja, mesmo que vendas tenha sido formatada lá na época da Revolução Industrial, o pessoal já estava ligado, ou seja, as empresas que hoje, né, elas fizeram histórias na área de vendas, elas já têm muita história para contar. E um dos cases bacanas, eu não sei se vocês já ouviram eles, é o case da IBM, né? A IBM, ela empresa de tecnologia, né? Na década de 80 também começou a surgir um monte de empresinha de garagem, sabe? Tipo, Microsoft, Apple, essas empresas pequenininhas que surgiram na época, e muitas outras, né, que não tiveram tanto sucesso. E o que elas começaram? Elas começaram a perder muito dinheiro. Por quê? Porque o cara chegava e falava, ô, Neogrid, seu negócio aí é super copiável, fiz um processo de engenharia reversa agora, tem 200 empresas igual a sua. E aí a IBM começou a perder muito cliente. Só que naquela época também vivia-se uma crise mundial. E a IBM sacou o seguinte: quem é que compra o meu produto? O tomador de decisão é um cara de TI. Esse cara de TI, com a tecnologia bombando, ele era muito importante dentro das organizações. Ele pensou: se esse cara perder o emprego agora, ele está ferrado. E aí eles criaram uma campanha que foi o seguinte: ninguém nunca foi demitido por comprar IBM. Eles não falaram melhor do produto deles, eles não falaram de preço, não deram desconto, eles continuaram mantendo o preço deles na mesma margem, mas deram o seguinte recado: você, comprador, tu vai colocar o seu na reta, comprando de uma empresinha de fundo de garagem, algo que é extremamente importante, né, para a sua companhia, arriscando o seu emprego? Ou seja, naquele momento eles mostraram o seguinte, né, que por mais que seja uma relação entre CNPJs, a conexão ela se faz entre CPFs, né? O Daniel comentou aqui, o primeiro a escutar ao cliente suas emoções, certo? Toda vez que meu cliente falou para mim, que bom vendedor, nunca vendi. É boa, Daniel. Né? Parece quando você fala assim, nossa, fulano é muito vendedor, né? Aliás, esse é um negócio louco. Se alguém chegar assim e falar, pô, Daniel, tu é mau vendedor, hein? Isso normalmente soa como pejorativo. Isso é muito doido, é muito doido. Por outro lado, eu tenho em casa uma criaturinha de 5 anos, né? Que se você perguntar para ele assim, Léo, como que você ganha dinheiro na vida? Ele não responde trabalhando, não. Ele fala vendendo alguma coisa, mamãe. Então, na cabeça dele, trabalhar é vender. Ou seja, o moleque, né? Ele leu Daniel Pink, que fala vender é da natureza humana, e a gente entende que nada acontece até que uma venda seja feita. Então, esses são conceitos antigos que ficaram na gaveta e que muitas vezes precisam, de fato, como eu falo, tem que ser revitalizado. Aqui na minha empresa, na Posiciona, a gente passou por um momento muito desafiador. Né? Começou a pandemia na largada, eu perdi 45% do meu faturamento. Acho que eu cheguei até a comentar com o Cidral. Falei, primeira semana, 11 de março, foi a última palestra que eu dei. Eu estava me maquiando, né? Tava vendendo palestra a preço cheio, bombando no começo do ano, aquela loucura, bora bater meta lá, entre os 20 livros mais vendidos, de repente uma ligação cancelou a palestra. E daquele cancelamento foram vários outros. A gente perdeu e eu entrei naquele pânico. Falei, o que é que eu faço agora? Vários dos meus concorrentes, empresas de consultoria, demitiram, fecharam o escritório. Eu falei, não, eu vou fazer o contrário. Eu vou falar, agora que está todo mundo esmaecendo, eu vou me fortalecer. Então, primeira providência, contratei um motorista e contratei um videomaker. Né? Para quê? Né? O videomaker, porque a gente teve que mudar tudo para o digital, e o motorista, porque às vezes a minha equipe precisava ir até um local de gravação, porque não dava para gravar de casa, e não podia ficar andando de Uber, né? Por causa da segurança. Então, eu deslocava a minha equipe com toda a segurança de ter um motorista exclusivo para a gente, e eu tinha um videomaker que captava as imagens e produzia vídeos. E naquele momento de todo mundo recuou, eu falei, não, agora a gente vai cair para cima. E aí a gente entrou em contato com os nossos clientes, entramos em contato, eu botei Benjamin e Pífera aqui para sair ligando de cliente em cliente para poder entender como é que estava a vida dele, quais eram os
desafios que aquela empresa tinha para vender, para poder dizer o seguinte, olha, nesse momento agora, onde sua empresa precisa sobreviver, precisa vender, conte com a Posiciona para capacitar o seu time mesmo à distância. Galera, na boa, não estou rica ainda, tá? Mas a gente tá dor de braçada. A gente andou de braçada. Por quê? Porque a gente enxergou rapidamente que, assim, se não tem luz no fim do túnel, a gente vai ter que acender uma vela para enxergar o túnel. Então, naquele momento, a gente tem que ter serenidade e entender, poxa, aquilo que a gente vende é necessário. E foi uma loucura, né? Batalha de lives, um monte, a gente, né? Todo mundo no Zoom, aquela coisa toda. A gente começou a entender que existia uma maneira diferente de apoiar os nossos clientes. E isso fez a diferença para a gente. Então, nesses momentos de caos, nesses momentos de crise, é que de fato a gente percebe quem estava nadando pelado, né? O Warren Buffett tem essa frase: é quando a maré tá baixa que a gente vê quem está nadando pelado. E na boa, ficou todo mundo com a bunda de fora nesse momento, né? E deu para ver quem estava de sunguinho, né? Quem era, né? Enfim. E aí a gente aproveitou essa situação. Então, muitas equipes de vendas, muitas empresas sucumbiram nessa pandemia. Não dá para dizer que teve coisa boa, eu acho que assim teve muito aprendizado, mas o grande lance é como é que eu olho para esse novo cliente, como é que eu olho para esse novo consumidor e eu começo a me conectar. Por quê? Porque vendas é conexão. Então, não é melhorar só a característica do produto, não é só falar sobre vantagem e nem é só falar sobre benefício. Por isso que o copy, ele está sendo muito importante agora, porque assim, eu tenho que parar para pensar na cabeça daquela minha tribo, daquela minha persona, o que vai fazer diferença para essa pessoa agora, para conseguir chamar a atenção. Então, quando a gente olha para os nossos clientes nesse contexto todo, a gente tem um cliente que já era muito impaciente, ou seja, que valoriza muito a questão do time, que está cada vez mais informado, porque, né? Antigamente, eu lembro quando a gente tinha celular, que a gente comprava pacote de dados. Primeiro tinha um pré-pago, depois comprava pacote de dados, acabava. Hoje em dia, meu amigo, todo mundo tem um ultra mega power. Pode faltar tudo nessa vida, mas não pode faltar dados. A gente tem um cliente, consequentemente, muito mais exigente e que agora também está muito mais consciente. Por quê? Porque se ele já tinha um alto poder de barganha, nessa dinâmica competitiva, agora ele está um Google de distância de qualquer coisa. Então, hoje, se você vai comprar, né, o exemplo lá da Neogrid, eu jogo lá qual é o meu desafio, o Google vai me dar várias informações. O Harari, né, do Homo Deus, Homo Sapiens, 21 lições para o século XXI, ele fala, não adianta você ter o melhor sorvete da face da Terra. Ele tem que ser facilmente encontrado numa busca. Então, as pessoas começaram a investir em AdWords, começaram a investir em patrocínio de posts em redes sociais, começaram a investir em copyright. Só que nessa, o que aconteceu? Tecnologia, tecnologia, tecnologia. Né? Todo mundo usando as mesmas armas. E aí é que vem o grande lance. Né? Quando a gente pensa em todos os desafios que a gente vem vivendo, né? Onde a tecnologia, ela de fato está dando a tônica em todo o processo, é importante a gente considerar o seguinte, né? A tecnologia é algo que vai nos igualar. Ou seja, todo mundo tem acesso a isso. Eu patrocino, tu patrocinas, ele patrocina. Como é que eu me diferencio? Né? De acordo com o número de cliques, com o valor do investimento que eu faço, com as palavras-chave. Então, assim, SEO entrou na moda, é SEO, né? Então, assim, como é que eu encontro quais são os mecanismos de tração do meu negócio, os cursos de marketing digital bombando, aliás, né? Os cursos bombando de uma maneira geral. Só que, assim, tudo isso atrai. Né? O mecanismo de conversão, muitas vezes, vai passar ou por um ser humano que vai pensar em como aquele algoritmo vai conversar com aquela persona, ou por um ser humano que vai interagir. Tanto que várias empresas começaram a investir numa coisa que é meio híbrida, né? Eu não sei nem qual é a palavra para isso, se é híbrida, mas é um digital, mas ao mesmo tempo humano, que é o WhatsApp. Então, você entra, por exemplo, hoje no site da C&A, você pode fazer toda a sua compra pelo e-commerce da C&A. Você pode ir na loja da C&A e comprar presencialmente, ou você pode encontrar uma maneira mais ou menos, né? Que é quando você faz uma compra pelo WhatsApp, porque ela é digital, ela é à distância, mas tem uma pessoa ali montando o look, dando dica, pegando a peça, mandando o link, arrumando a sacola para você. Então, por quê? Porque a humanização é o que de fato nos diferencia. Então, nesse processo de transformação digital, teve que ficar muito claro para as empresas que assim a gente não está mais vivendo um momento de transformação digital. Está dado, já era. A transformação digital já aconteceu. A gente está vivendo agora um momento de adaptação digital. E tem muito analfabeto digital.
é necessário coragem digital. E a transformação digital ela só é possível quando existe transformação humana. Ela só vai fazer sentido se ela transformar a vida das pessoas. Por isso que não é papinho fluffy, é conexão. Ou você conecta, ou você está fora. Né? Ou você soma, ou você some. Por quê? Porque o consumidor está cada vez mais seletivo, o cliente está cada vez mais seletivo, o cliente está cada vez mais informado, exigente, consciente, por aí vai. Alguém quer falar alguma coisa? Eu ouvi um barulhinho de mexidas aí, tá? E aí, galera, para eu já ir caminhando aqui para o nosso segunda etapa, eu queria convidar vocês a preencherem mais uma vez lá o EduPulses, só que agora a pergunta é outra, tá? Eu coloquei dentro do EduPulses todas as etapas da venda, que são essas aqui, deixa eu apresentar para vocês elas, como eu as chamo, tá? Tá do Pulses, vocês vão lá ver preparação, aproximação, investigação, apresentação, negociação, finalização e fidelização. E eu queria que vocês colocassem um joinha positivo, não é um negativo, não, um positivo, na etapa que, para vocês, neste momento, é a mais desafiadora. Então, entra lá no EduPulses, né? A Mari já colocou aqui no chat. É só abrir o Chrome, o Explorer, o Safari, enfim, qualquer navegador que você utilize aí, e preenche lá para mim qualquer etapa nesse momento que é a mais desafiadora. Coloca só um joinha na etapa das 7, que para vocês, nesse contexto agora, é a que está sendo o maior desafio que vocês estão vivendo. Beleza? Deixa eu ver o que vocês estão preenchendo aqui. Eita, zorra. Tá empatado ainda, hein? Preciso que mais pessoas preencham para eu poder ter uma qualidade boa aqui de respostas. Vou dar mais Carol, uns ele não tem um segundinhos. botão de OK, é só clicar no joia e aí É já vai só para você, clicar né? no joia, exatamente. Só clica no joia e ele já vai aparecer aqui para mim como sendo a etapa mais desafiadora na percepção de vocês, dentro da realidade de vocês, tá? Não existe certo, não existe errado, é só para eu ter mesmo uma amostra e poder direcionar aqui o nosso bate-papo na segunda parte. Vamos lá. Ó, bastante gente já respondeu. Antes de mostrar o resultado, tá? A gente está aqui com 37 pessoas. Eu queria mais uma vez fazer uma rodada lá de bate-papo nas salas, né? Não precisa abrir a câmera, só abre o áudio. Mas eu queria que vocês compartilhassem agora uns com os outros dessas etapas da venda aí, né? Qual que é a mais desafiadora e por quê? Né? O que está pegando em relação à fidelização de clientes, em relação ao fechamento de vendas, em relação à negociação, em relação à apresentação das soluções, como apresentar, a questão de você conseguir ter elementos para poder conhecer melhor o cliente, né? Que é a investigação, a etapa de aproximação, que é o chamar a atenção, e a etapa de preparação de vendedores. Então, eu vou fazer mais uma rodada aqui de breakout rooms, né? 5 minutos, coisa rápida, e depois eu vou querer ouvir algumas pessoas para a gente poder direcionar o discurso a partir daqui. Vou compartilhar aqui um pouco da discussão que vocês tiveram na sala. Vamos, meu povo, deixa de timidez. Na sala estava todo mundo falando que eu fui entrando lá. Aqui está falando o Rogério, eu sou canal da Neogrid, e o bate-papo nosso também foi rápido, mas foi muito bom, né? O que a gente colocou realmente é essa questão da questão Teve pessoal que falou que o fechamento está muito difícil, né? Teve muita gente também do grupo que falou da aproximação também, que realmente é desafiador hoje devido a essa questão de pandemia, né? E teve outra coisa, não sei, cadê o pessoal do grupo aí, a Rose aí também, que estava falando... Ô, Rogério, lembrando aqui do Leonel, o Leonel falou da questão da fidelização, né? Por conta você tem hoje muita competitividade no mercado, mas a gente mencionou também essa questão da aproximação, por conta dessa dificuldade que a gente está tendo de fazer contatos e
tem muita gente sendo, né, de alguma maneira, bombardeado pelas mídias, né? LinkedIn e tantas outras coisas, então estão recebendo aquela nuvem de empresas acionando de lá para cá, de cá para lá, e aí a gente acaba tendo, e também, né, acho que o Leonel falou com muita maestria a questão de lei de proteção de dados, que é uma outra dificuldade que a gente está tendo nesse momento. Então, bem agora o pessoal inventou esse negócio de LGPD. Nesse momento. É isso mesmo. Na verdade, não, isso tem bastante tempo. É que agora, né? Porque tá todo mundo mas usando muita isso. gente deu motivo para, né, para coisa ir mais rápido também, né? A lei de proteção virou nova desculpa, né? Então, pois é, lei de proteção. Eu, inclusive, estou pensando em criar um cargo, que o cargo é descadastrador de e-mail que não autorizado, né? Porque, assim, de vez em quando eu tenho que entrar no meu e-mail e eu passo, juro, 30 minutos ali só. Eu não... descadastrando, porque qualquer coisa que você faz, né, seu e-mail vai ao Léo. Evento que você participa, enfim, isso a gente só envia e-mail quando é opt-in, né? Quando é opt-in, a gente manda e-mail. Mesmo para os opt-in, tem gente que vai lá e diz, não quero mais receber. Então, tudo bem, mas ele mesmo pode se descadastrar. Então, exatamente, esse é o lance. Mas olha que coisa interessante, diga. Eu acho que é por isso que eu acho que está muito desafiador. Eu acho que a questão do marketing, né, da aproximação, está cada vez mais difícil, porque eu acho o mercado de bens de consumo, que o influencer está muito forte e as empresas investindo demais, o mercado de solução também está para isso, entendeu? A turma nova de gerência de TI, a turma nova tomadora de decisão, eles olham muito mais o influencer do que um marketing muito bem feito. Então, isso é um desafio muito grande para as empresas, muito grande. Eu tô achando ótimo, porque nessa pandemia, inclusive, eu descobri outra maneira de ganhar dinheiro, entendeu? Que é post patrocinado no Instagram, gente. Brincadeira, mas várias empresas me procuraram, porque descobri que eu sou micro-influenciadora. Eu falei, tá valendo, viu? O pessoal da Neogrid aí, viu? Pode contar comigo. Mas eu acho que tem um desafio, assim, que é o desafio anterior, porque assim, a gente pode falar da negociação, da apresentação e tudo, mas tem a etapa anterior, como todo mundo está à distância, então ficou mais difícil você obter certas informações que você antes com um telefonema, com um papo, num almoço, você descolava. Agora não. Então, e as pessoas estão mais distantes, porque elas têm não só o mar de informações, como elas também começam a pôr uma série de filtros, né? Porque elas têm que se organizar também, né? Que é muita coisa. Então você parte muito da sua iniciativa, você descobrir como se aproximar, como preparar, como investigar, para depois você montar a sua estratégia, sua apresentação e tal. E isso mudou muito a forma da gente abordar, né? Perfeito, Henrique. Essa observação sua é muito importante, né? Porque, né, é aquela história, todo mundo querendo muitas vezes o mesmo cliente, então nunca se falou tanto em nicho, nunca se falou tanto em segmentação, nunca se falou tanto em tribos, nunca se falou tanto em persona, porque nem tudo é para todo mundo, né? Então, assim, o desafio de você entender mais esse cliente que você tem menos acesso é um desafio muito grande. Ao mesmo tempo, como é que você aproveita muito bem as oportunidades de contato para que esse contato seja relevante, para que as pessoas, de fato, valorizem a sua presença, né? O seu papo. Você tem que ser um especialista nesse processo todo. Aqui foram o que vocês preencheram, tá? Olha que legal. Então, ganhou em disparada o desafio principal, que é o desafio da aproximação, seguido da investigação, que foi isso que o Henrique acabou de falar, né? Como é que eu obtenho informações que muitas vezes ali no almoço, né? Num cafezinho, na hora que a pessoa dá aquela relaxada, você consegue capturar, sendo que muitas vezes no telefone, você está ali, né? Mas está digitando alguma coisa, está prestando atenção em alguma outra coisa. Né? A preparação surge em terceiro lugar, negociação em quarto, finalização, fidelização, gente, assim, já é sonho, né? Eu não estou conseguindo nem falar com o cliente, quem dirá fidelizar o cliente, quem dirá apresentar alguma coisa para ele. E aí, assim, nesse contexto, eu acho que tem alguns pontos importantes que a gente pode trazer aqui, que, assim, não são grandes novidades. Se a gente for pegar literatura de vendas, gente, quando eu falo literatura de vendas, livro baseado em pesquisa, cara, o último foi em 2012, que é a Venda Desafiadora.
Ah, Bora Bater Meta, show, mas é um compilado de várias bibliografias, né? Mais a minha experiência. Você vai pegar lá o Aaron Ross, né? Que fala sobre prospecção, blá, blá, blá. É a experiência dele. Então, assim, livro de vendas baseado em pesquisa, como a gente tem lá, o Spin Selling, a Venda Desafiadora, cara, o mais recente de 2012. Então, não tem nada muito novo. Acho que está saindo muita coisa bacana, né? Muita pesquisa está sendo solta nesse momento. Eu vou tentar compartilhar com vocês algumas coisas. Eu tenho uma aqui que eu não sei depois se eu consigo, eu não sei se vai por aqui. Eu vou testar aqui, eu vou pedir para o Felipe mandar, mas assim, a gente está buscando compilados, né? Então não tem muita coisa extraordinária. Eu acho que tem alguns pontos de atenção que eles são fundamentais, né? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Espera aí que meu computador resolveu ficar lento aqui agora. Cadê, Carol? Aqui, ó. No Bora Bater Meta, eu trago, né? Eu brinco que eu fui Nostradamus quando eu escrevi esse livro, porque o subtítulo é O Desafio da Venda Presencial no Mundo Digital. Então, puta, né? O livro está vendendo que nem água, exatamente porque eu estou trazendo essa perspectiva. E eu faço uma análise dos fatores críticos de sucesso das etapas da venda. E quando a gente fala que vender é uma conexão, é porque durante muito tempo as pessoas achavam que vender era a apresentação, né? É a demonstração, é o falar do produto, mas até você chegar nesse momento que é o meio da venda, tem muita água que tem que rolar. E aí uma coisa interessante é, quando você fala que o nosso maior desafio hoje é a aproximação, isso significa que nós devemos focar na etapa anterior. Por quê? Porque uma etapa ela vai permitindo a outra. Então, se eu estou muito preparado, né? Se eu estou seguro, se eu tenho... Desculpa. Se eu tenho muito conhecimento do meu cliente, se eu tenho muito conhecimento do meu produto, se eu tenho muito conhecimento dos seus desafios, se eu tenho conhecimento de tendências, se eu tenho conhecimento do segmento, fica muito mais fácil me aproximar. Então, se o nosso calcanhar de Aquiles hoje é a aproximação, a gente tem que investir muito na preparação. Então, é aquele e-mail que você escreve 3 vezes e apaga, né? É aquela tentativa de mensagem no WhatsApp para a pessoa ler, é aquela tentativa de ligação, e tudo isso está muito relacionado à preparação. Então, na preparação, de fato, a gente precisa de um time seguro e com muito conhecimento. E antigamente, o conhecimento do vendedor era basicamente o conhecimento relacionado ao produto que ele vendia, né? E hoje ele precisa conhecer, inclusive, sobre perspectivas futuras de cliente. Aí você vai para a aproximação. E na aproximação existe um aspecto muito importante, né? Que é o fortalecimento da confiança. Pô, o cliente atendeu, o cliente te deu bola no zap, o cliente marcou uma reunião com você, meu amigo. Você tem que fortalecer, você tem que aproveitar esse momento. E aí tem que demonstrar muito interesse genuíno. A partir do momento em que você coloca, né? Eu vi hoje também num podcast da Brené Brown, hoje não, ontem, né? Porque agora, todo dia quando eu vou correr, eu fico ouvindo podcast, gente. Aí eu fico malhando o cérebro, né? E as pernocas ao mesmo tempo. E ela falou um negócio que eu achei incrível. O feedback, quando a gente vai dar para um colaborador, a gente tem que sentar do mesmo lado da mesa. Venda é a mesma coisa. Quando a gente vai fazer uma venda, a gente tem que sentar do mesmo lado da mesa. Então, não é eu contra, né, o cliente, não é eu tentando vender alguma coisa, somos nós dois, o cliente e eu, olhando para um desafio, né, e ele me contando suas dores e eu pensando, puxa, de tudo que eu tenho para vender aqui, para oferecer, o que ajuda esse cara? Então, eu tenho que, de fato, demonstrar esse interesse genuíno. E a partir daí é que eu consigo investigar. Então, assim, quando é que você consegue a atenção? É quando você demonstra interesse genuíno. Quando a pessoa sabe que aquelas informações que você está pegando dela é para você ajudar ela a resolver o problema, ela te dá, ela conversa, ela se abre. Então, tem um processo terapêutico aí que é o diálogo consultivo. Então, não é só fazer perguntas. Muita gente acha que o grande lance está, praticamente fazer um questionário do IBGE. Então, assim, é perguntar, é conectar. E na venda desafiadora, inclusive, que é um livro mais novo do que o Spin Selling, os autores falam isso, que se você faz muita pergunta, o cliente se desinteressa. Porque o cliente vai pensar assim, esse cara entrou em contato comigo só para saber da minha vida. Ele tem que me ensinar alguma coisa de nova. Eu acho isso a coisa mais brilhante da venda desafiadora, é quando eles falam isso. O bom vendedor, o vendedor desafiador, é aquele que às vezes o cliente está super empolgado, contando de um desafio, e o vendedor fala assim, não, meu amigo, não é isso que você precisa, não. A minha equipe fala aqui que eu sou a rainha do desafio, né? Porque às vezes os clientes me ligam e falam, Carol, a gente precisa fazer uma trilha de vendas baseada em negociação. E eu falo, não, seu problema não é negociação, não, bonitão. Tu não está conseguindo nem falar com o cliente. Ah, não, mas é que o demandante pediu, o diretor comercial pediu negociação, tá bom.
mas você me contou o seu problema. Eu entendo que negociação faz parte da solução. Mas para você chegar na etapa de negociação, e aí você vai desconstruindo. Então, o vendedor ele tem expectativa hoje sobre o vendedor. O comprador tem essa expectativa hoje sobre o vendedor. O quão especialista você é no meu negócio, o quão especialista você é na minha dor, o quão especialista você é naquilo que, né, dos meus problemas. Eu quero alguma coisa de novo, por isso que tem que ser um diálogo consultivo. Eu pergunto, respondo, trago uma informação nova, me aprofundo em alguma outra, vou testando algumas opções. Aí sim é que eu vou fazer a venda, falar do meu produto, né? E eu acho muito louco isso, porque às vezes as pessoas fazem um processo maravilhoso de copy, conseguem chamar a atenção do cliente e manda a proposta num Word horroroso, né, no corpo do e-mail, sem nenhum cuidado. Então, assim, e a apresentação? Como é que você faz isso? Tem que marcar uma reunião, tem que conectar o que o cliente trouxe com o que você está oferecendo, tem que parafrasear o que o cliente apresentou nesse diálogo todo que você teve com ele. E aí você vai, sim, né, para a etapa que o pessoal chama de solucionar a objeção. Uma objeção é um negócio que só o vendedor sabe o que é, né? O cliente tem dúvida. Se o cliente chegou na etapa de negociação, é que ele pensou, pô, eu quero ir adiante, mas as condições para isso ainda não foram, né? Não chegamos nas condições para isso. Então, aí é que vem essa coisa de você sentar do lado mais uma vez e tentar entender por que, que o cliente, o que está impedindo o cliente dele resolver o problema dele. Ah, é porque ele não me acha, né, a melhor solução, não, é porque ele não compreendeu a minha solução, não é porque eu já estava negociando com algum outro fornecedor e eu não estou conseguindo mostrar para ele quais são os meus diferenciais. Então, o grande lance aí não é simplesmente ficar argumentando, contra-argumentando e dando a porra do desconto. Desculpa, mas eu tenho um ódio de desconto que só Deus sabe, né? Eu falo, gente, desconto é um negócio que todo vendedor pede e é o que vai acabar com ele. Porque se o cliente, a única diferença entre aquilo que você vende, né, e o que o seu concorrente vende é o preço, esquece, né? Você não faz diferença nenhuma. Então, assim, é agregar valor mesmo nesse processo. Né? Desconto é a morte do vendedor. Né? E aí você vai para a formalização da venda, garantindo a tal da satisfação do cliente. Mas lembrando que não adianta você ter um cliente satisfeito se esse cliente não tiver sucesso. Né? Então, eu uso muito essa frase: satisfação é o que faz o cliente comprar. Sucesso é o que faz o cliente voltar, é o que faz o cliente indicar. Vai rindo, Rose, vai rindo da porra do desconto, né? O pessoal daqui trabalha comigo aqui esses dias mesmo. Ai, o cliente quer uma palestra sua, mas ele falou que o seu valor tá 30% mais caro que o do concorrente. Aí eu falei, amigão, então deixa ele fechar com o concorrente. Se a única diferença entre mim e o concorrente é o preço, ele acha que é a mesma coisa, deixa ele comprar mais barato. Seu desafio não é vir me pedir desconto, não é mostrar para ele que eu sou melhor. Entendeu? Então, assim, esse é um desafio constante. E aí, aquela objeção é o que o cliente quer comprar e precisa que você empurre. Empurrar, não. Né? Você tem que mostrar o que existe de diferencial. Então, assim, a objeção, ela surge e ela não é uma decisão. A objeção é, putz, né? Eu curti alguma coisa aqui, mas isso aqui não está interessante para mim ainda. Isso aqui não faz sentido para mim ainda. E o seu desafio é mostrar valor o tempo inteiro. Lembrando, né? E essa é uma coisa que eu falo para todo diretor comercial, para todo gerente comercial, principalmente no varejo. Não é para empurrar. Não adianta fazer a equipe empurrar a porra do produto. Por quê? Porque o cliente não vai ter o objetivo dele alcançado, ele não vai voltar, ele vai falar mal de você na rede social, ele vai falar de você para outro cliente. Então, nosso produto não é para todo cliente. Nosso serviço não é para todo cliente. Então, é importante a gente ter essa consciência também, porque muitas vezes a gente forja um processo e a gente não consegue ir adiante. Então, temos que lembrar disso, né? Satisfação é o que vai fazer o cliente fechar, o cliente comprar com a gente. Sucesso é o que vai fazer ele voltar, é o que vai fazer ele indicar. E nos dias de hoje é importante a gente ter a clareza da importância da reputação nesse processo. Faz sentido, povo? Ou eu estou falando besteira? Dá aquele feedback maroto aí. Um diretor um dia me disse essa frase: não me peça para te dar a única coisa que eu tenho para vender, que é o que eu desconto? Né? Faz muito sentido. Moniquinha tá aí. Moniquinha é consultora também. Está com esse mesmo desafio, né? Que o nosso aqui na Posiciona. Então, assim, é importante a gente ter essa consciência, né? Nem sempre o cliente está preparado para comprar aquilo que a gente vende, nem sempre a nossa solução, ou o nosso produto, na verdade, o nosso serviço, não é a solução para o cliente, porque essa é outra abordagem tosca, que nessa pandemia é um tal do pessoal mandar mensagem no LinkedIn, mensagem no e-mail, mensagem no WhatsApp, Carol, tem uma solução para te apresentar. Eu falo, tá bom, mas antes de você me apresentar a solução para mim, me fala qual é o problema.
Nunca vi solução sem problema. Então, assim, é tosco demais isso. A gente tem que ter cuidado, porque o cliente não é trouxa, né? E a abordagem da solução, a abordagem de alguma coisa mirabolante, alguma coisa de, sabe? Isso não faz mais sentido. Então, assim, a gente tem que, de fato, ter muita consciência de que o nosso processo ele é cíclico, né? Nenhuma empresa vive com a reputação ruim. Então, assim, cuidar disso é fundamental. E aí eu trouxe aqui para vocês alguns aspectos que eu acho que são importantes da gente considerar nesse momento, que estão relacionados ao desafio que a gente vive hoje. E o primeiro deles é... Dana, antes de eu mostrar essa frase aqui, se todo mundo já leu, não, né? Me fala aí, bota aqui no chat ou abre o áudio, né? Quando a gente pensa em vendas, né? Complete a frase, né? O bom vendedor é aquele que tem o quê? O que é, na percepção de vocês, algo que o vendedor precisa ter para conseguir fazer venda? Né? Qual que é o diferencial do bom vendedor, na opinião de vocês? Preencham aqui no chat para eu saber se a gente está na mesma vibe ou se a gente já tem aqui uma visão um pouco diferente, né? O que todo bom vendedor tem? Qual que é o diferencial de um bom vendedor? Ou, se a gente pudesse resumir assim, vender é o quê? Né? Preenche aqui no chat, gente, para eu... Resiliência. Empatia e resiliência. Empatia. Visão e comunicação. Identificar a real necessidade do cliente. Mais duas aqui. Mais duas eu mostro para vocês. Inteligência emocional. 3% de desconto, Gabriel. Persistir, não insistir. Perfeito, né? Escutativa, empatia. Boa, não empurrar. O bom vendedor é quem sente que o cliente comprou, ele não vendeu. Boa, Daniel. Olha só, né? Existe um mito em vendas que precisa ser quebrado. E é um mito principalmente da old school, né? A old school traz o relacionamento como a coisa mais importante para um vendedor. Não, vender é relacionamento, bom vendedor tem relacionamento. E agora, na pandemia, a gente viu que relacionamento caiu por terra. Porque, gente, na boa, ó, deixa eu ver aqui, tá? Cidral é a prova viva disso, tá? Olha lá, ó. Olá, Cidral. Quantas vezes você tenta entrar em contato comigo e eu não te respondo? Sabe o que é isso aqui, gente? Isso aqui... não dá para ver porque eu tô com... Não dá para ver não, mas tem 176 mensagens não lidas no meu WhatsApp. O Cidral vê que às vezes ele fala, mandei mensagem, né? Pô, Mariana, coitada, Felipe... Que assim, no meio despegando fogo, cara, eu vou olhar para meus clientes. A primeira coisa é essa, né? É minha família e meu cliente. Depois vai vir as outras histórias. Então, assim, não é por maldade. Não é que o cliente não nos retorne porque ele é um escroto. Porra, é porque não é prioridade. Mas o cara é meu amigo, o cara é gente boa, a gente tem um relacionamento de anos. Desculpa, gente, mas relacionamento não serve de nada se a gente não tiver relevância. Então, um dos mitos, vender é entender porque você compraria aquilo que você vende. Perfeito. Então, um dos mitos que cai por terra, tá? É essa história de que tudo se resolve com base no relacionamento. Então, é importante que a gente tenha a clareza de que, durante muito tempo, o relacionamento foi uma premissa para se vender. Hoje, se relacionar com o cliente é uma conquista, é um direito. E para você se relacionar com o cliente, você precisa de relevância. Então, hoje, a palavra de vendas não é relacionamento, é relevância. Relevância é o quanto você é importante para mim neste momento. Porque pode ser que você seja relevante num contexto, mas você não seja relevante em outro contexto. E tempo é vida. Então, o olhar que eu vou dar para aquilo tem a ver com o desafio que eu tenho neste momento. Teve uma live que eu fiz, eu acho que foi até aqui na Sustentário, e um dos caras falou assim, Carol, eu estou com muita dificuldade de vender. E aí eu perguntei o que é que ele vendia. Ele falou, eu vendo energia solar. O pessoal não está investindo em energia solar hoje, não sei o quê, blá, blá, blá. Eu falei, cara, energia solar não me interessa, não. Mas eu não posso ficar sem internet.
E se cair a luz, né? Vídeo que está acontecendo no Amapá, né? Eu estou lascada. Eu não posso viver sem internet. Internet pressupõe energia, né? E a energia solar é um backup, é a energia que chega aqui da Eletropaula, né? Enfim. Então, assim, quando você começa a entender como é que você vai conectar aquilo que você vende a um possível desafio, é outra história. Para algumas pessoas é economia, para algumas pessoas é sustentabilidade, para outras eu não posso ficar sem internet. Então, assim, não dá para dizer que o mesmo benefício, que a mesma aplicação, ela sirve em momentos diferentes. Então, vai ser relevante para mim, eu vou querer conversar com você, eu vou querer falar com você, se aquilo que você está me apresentando, da maneira como você está me apresentando, no momento atual, resolve um problema meu. Porque se não resolve um problema meu, eu não vou te dar atenção neste momento. E ponto. E faz parte do jogo. Por isso que a gente vai buscando alternativas, por isso que a gente vai escrevendo de formas diferentes. Em algum momento, quando a gente não consegue fazer a sondagem, isso é fundamental. Então, acho que essa é a primeira premissa que a gente tem que entender, que cai por terra, né, nesse contexto de pandemia. Outro ponto importante, aí é uma pegadinha, tá? Espero que vocês estejam conseguindo ver minha tela, porque para mim ela está super lenta aqui. Eu não sei o que está acontecendo. Deixa eu tirar aqui, meu. Cadê, Carol? Espera aí. Pronto. Estão conseguindo ver minha tela? Respondam aí no chat. Qual é a cor desse tênis? Ok. Rosa. Responde aí no chat, responde falando. Qual é a cor do tênis? Eu acho que é um burro fugido, viu? Mas tá mais para um verde clarinho. Em Minas fala cor de burro fugido. Aqui na Bahia fala cor de burro quando foge. Olha, o Daniel tá enxergando pink. O Leonel tá enxergando rosa. A Isabela tá enxergando azul com cinza. A Vanessa está enxergando verde com cinza. A Mariana está enxergando rosa. E assim, isso é muito louco, né? Qual que é o grande lance dessa brincadeira? É a gente compreender que não tem jeito, cada cliente é único. Por mais que a gente clusterize, por mais que a gente segmente, por mais que a gente crie tribos, por mais que a gente crie personas, né? A personalização é algo fundamental agora. E o grande lance é, né? Se eu enxergo o tênis de uma cor e o meu cliente enxerga o tênis de outra cor, eu não vou dizer para você agora, Rosângela, Denise, né? Que porque você está enxergando verde cinza, verde claro e cinza, nesse caso eu também estou enxergando, mas, por exemplo, a Mariana, aqui da Neogrid, ela está enxergando rosa. Como é que o vendedor foi ensinado? Ah, não, se o seu cliente está enxergando rosa, finja que você está vendo rosa também. Cara, isso não faz sentido. Mas a gente ainda ensina vendedor a fazer isso. A gente ainda faz isso. Né? Eu falo muito disso no varejo, né? No varejo acontece um negócio muito louco. Você vai comprar, meninas, né? Vocês vão me ajudar aqui. Você vai comprar uma calça numa loja, aí você coloca aquela calça, a calça fica torada no corpo. O que a vendedora fala? Ah, vai ceder quando, né? Primeiro tá linda, você tá gostosa com essa calça, né? Você tá nem respirando. E depois lá fala, fique tranquila que vai lacear. Não é assim? Agora, se você veste uma calça e ela ficou folgadinha, o que a vendedora vai falar? Não, isso é moda, tem que ser mais soltinha mesmo, conforto agora é a nova moda. E também tem outra coisa, depois que você lavar, a calça vai ajustar. Então, assim, vai rindo, Luiz, vai rindo. Esse é o grande lance. A gente a vida inteira ensinou o vendedor a fazer isso, né? A fingir que concorda com o cliente, a fingir que faz sentido para o cliente, e isso não cabe mais. O grande lance sai do ponto de discordância e olha pelo foco do cliente. Pô, legal que você enxerga o tênis rosa. Deixa eu explicar. Isso aqui é neurociência, né? Tem a ver com a maneira como a luz reflete no seu olhar e como o seu cérebro captura. Mas, assim, não precisamos discutir a cor que você enxerga, porque o grande lance aqui é o conforto do tênis, é o tamanho do tênis, é para que você vai usar o tênis. Então, assim, a gente precisa ensinar o nosso time de vendas, nós, como vendedores, precisamos ser autênticos. Porque é aquela velha história. Se fosse para vender palestras de negociação, cara, meu pipe estava cheio. Mas muitas vezes o problema não é negociação.
E tem cliente que insiste em negociação. E o povo da minha equipe às vezes fala, Carol, coloca o tema negociação, na hora você fala o que você quiser. E eu falo, mas não consigo fazer isso. Eu preciso mostrar que negociação é um pedacinho da venda. Né? Que muitas vezes você leva muito tempo negociando porque você não se prepara, porque você não se aproxima, porque você não sabe perguntar, porque você não sabe apresentar. Então, assim, o grande lance é como é que a gente, de forma autêntica, desafia o cliente em relação ao seu problema. Como é que a gente ensina alguma coisa nova? E, principalmente, como é que a gente personaliza a nossa venda? Então, acho que esse é um outro ponto que cai por terra nos dias de hoje, que é essa coisa da manipulação, que é essa coisa de você fingir algo que não faz sentido. Né? Gente, o meu computador está super lento. Vocês estão me vendo lentas ou estou normal? A minha aqui tá normal, Carol. Tá, Tá né? normal. Eu tô me Normal. vendo em slow motion, tá? Não, tá com um delayzinho para mim também. É, né? Pois é, não sei. Esse computador, ele às vezes começa a fazer e aí ele fica meio lento. Eu não sei o que é, não. Preciso entrar em Às contato com vezes o é o pessoal fundo da. também, né? Às vezes colocar um fundo pesa também. Ah, é? Peraí, que então eu vou tirar o fundo agora. Peraí. É. Detesto lentidão. Eu sou baiana, mas eu de lenta não tenho nada. Eu ia perguntar se você estava na Bahia, talvez o problema fosse esse. Ah, não tô na Bahia, não, meu amigo. Eu tô em São Paulo. E só eu posso falar mal de baiano, tá? Só para constar, porque eu sou baiana. Se é brincadeira, Boa. Tá? Mas ninguém pode, assim, é que nem minha equipe. Eu posso falar mal deles, mas ninguém, entendeu? De manhã é a mesma coisa, só eu posso meter o pau em manhã, mas ninguém. Mas vamos lá, acho que ficou melhor mesmo agora, tá? Então, esse é outro ponto. Outro ponto importante é essa questão mesmo de que valor é algo pessoal, né? Então, brincadeirinhas à parte aqui, não tem jeito. Então, assim, aquilo que um valoriza é diferente daquilo que o outro valoriza. E muitas vezes o time vem com um discurso muito pronto. Quando eu vejo o povo treinando pitch de vendas, pitch de vendas, pitch de vendas, eu falo, meu, para quê? Se você vier com esse discurso pronto demais, a gente tem que ensinar o time a pensar. Durante muito tempo, o vendedor foi aquele cara de execução. Toma aqui o catálogo, toma aqui o pitch, toma aqui o que você tem que falar, como você tem que falar, o tom de voz, a linguagem, blá, blá, blá. Cara, a gente tem que ensinar o nosso time a pensar, para que ele consiga, de fato, capturar a essência daquela venda, daquela interação, para que ele possa usar aquilo a favor dele. Por quê? Porque valor é algo pessoal. Então, às vezes, é aquela velha história lá o Lobo de Wall Street, né? Que o cara tenta vender a caneta. Ah, é uma caneta macia, detesto ponta fina, prefiro ponta grossa. Então, não é benefício para mim. Ah, agora você precisa assinar alguma coisa, bem, pegar o telefone de uma mulher gostosa, beleza. Aí a caneta começa a fazer sentido. Só que isso é alguma coisa que você vai descobrir de acordo com a interação. Se eu tenho um time que decora, se eu faço aqueles treinamentos de vendas, né? Onde a pessoa fica lá só decorando um script. Aliás, script é coisa para robô, script não é coisa para gente. A gente tem que ensinar a galera a pensar. A gente tem que fazer com que as pessoas, durante esse diálogo, durante essa interação, consigam capturar o que faz diferença para o outro, para que eles possam reforçar a partir daí. E, né, um outro ponto importante para a gente já caminhar aqui para o final, e essa é a minha mandala, né, que eu mais usei agora nessa pandemia, que tem assim, negociação tem a ver com diferenciação. E desconto de 3% não pode ser o seu principal diferencial. Estamos combinados? Tá? Para com esse negócio de que o meu diferencial é o meu preço. Pelo amor de Deus, se o seu diferencial é o seu preço, não tem problema nenhum, mas você é desnecessário. Então, assim, você precisa... E aí tem um negócio engraçado, né? Porque até hoje, os vendedores trazem um pouco dessa vibe de eu sou o dono do desconto, né? Peraí que eu vou aqui falar com o chefe, peraí que eu vou falar aqui com o meu gerente. A gente acha isso o máximo. Eu, inclusive, quando estou conversando com alguém diz que vai para uma instância superior para poder negociar comigo, eu falo, esse cara não vale nada. Né? Esse cara aí não tem valor. Além de desnecessário, ferra o mercado. No começo do ano, eu falei isso para minha galera aqui. Eu falei, a gente não dá desconto em palestra. Claro, serviço é um negócio que tem muito valor percebido no meio. Que agora, por exemplo, com essa pandemia, para a gente aqui na Posiciona, especificamente, é difícil precificar. Porque eu não vendo produto, não precifico com base em custo. Eu precifico com base em valor percebido. Então, você vai lá, puxa um pouquinho, vê que o mercado não está aceitando, diminui. Aí diminui, vê. Você vai testando opções. Mas, de uma maneira geral, o produto, você precisa estabelecer um preço, até porque não tem coisa pior
do que um cliente, poxa, mas eu consegui pagar menos, o outro conseguiu pagar mais. É chato, né? Você vai lá e faz um curso, um pagou, tem um pernilongo aqui, né? Um pagou um valor maior, outro pagou um valor menor, as pessoas se conversam, então a gente tem que ter muito cuidado em relação ao desconto. Então, quando a gente fala em negociação, é importante que a gente considere essas 5 premissas de diferenciação aqui, né? A primeira delas, de fato, é reputação. Então, assim, a atitude passada vai influenciar a promessa futura. A empresa cagou a vida inteira e agora quer pagar de boazinha? Já era. Agora, temos que lembrar que não dá para voltar atrás e fazer um novo começo, mas a gente pode começar uma nova história. A gente pode começar agora e fazer um novo final. Então, a gente tem que lembrar dessa consistência em relação à reputação. Então, as pessoas hoje vão no Reclame Aqui, as pessoas se conversam, né? Grupo de WhatsApp é um negócio que bomba. Aliás, indicação em grupo de WhatsApp é um negócio que bomba demais. Eu acho que mais do que micro-influenciador em Instagram, é a pessoa que entra no grupo do WhatsApp para dar dica, né? Então, assim, é um negócio que funciona muito. A reputação é algo que a gente não pode brincar nos dias de hoje, porque está tudo muito exposto. A segunda coisa, de fato, é a conexão, e a conexão ela só é possível quando a gente consegue olhar pela perspectiva do cliente. Então, na hora de negociar, a gente tem que sentar do mesmo lado da mesa. O terceiro ponto, sem dúvida, está relacionado à relevância, que eu já falei aqui 300 vezes, e relevância tem a ver com geração de valor. Então, assim, se você está ali só extraindo, compre o batom, né, me ajude, eu preciso bater minha meta, né, técnicas e mais técnicas, não. Né? Lembra da história do meu amigo lá do Instagram? Ajudar o médico a conseguir vender mais. Então, quando eu mostro a minha preocupação com a meta do outro, eu gero valor, e se eu gero valor, eu ganho relevância, que é mais importante do que relacionamento. O quarto ponto, que eu não tinha abordado ainda, mas que faz muita diferença no contexto atual, é timing. Então, time, gente, é a hora certa, potencializando a mensagem. Então, assim, por isso que às vezes você testa de manhã, testa meio-dia, testa de noite. Né? Vocês viram agora a batalha das lives. Teve uma época que a live era 6 horas da manhã, depois a live virou meio-dia, depois a live virou 9 horas da noite, depois a live virou 3 horas da tarde. Então, você vai testando, por quê? Porque a hora certa ela vai potencializar a sua mensagem. Então, é importante, inclusive, calibrar com o cliente e o diálogo. Porque vários de vocês trouxeram aqui que empatia. Só que empatia não é tentar se colocar no lugar do outro. Empatia não é simplesmente tentar pensar o que o outro está pensando. Empatia tem a ver com perguntar. Né? O que faz diferença para você? Então, tem uma frase que o pessoal gosta, trate o outro como você gostaria de ser tratado. Não, trate o outro como ele gostaria de ser tratado. É diferente, a minha régua é a diferença da sua. Quando a gente fala que é difícil vender algo que você não compra, não é algo que você necessariamente consome, mas eu tenho que comprar a ideia, eu tenho que entender o quanto aquilo vai ser benéfico para quem adquire. Eu tenho que, de fato, sentir que vai fazer a diferença. Se não, cara, é melhor não vender. Por quê? Porque você vai cair na reputação. E se você vender e o cara não tiver sucesso, você está ferrado. Então, quando a gente fala nessa questão de sucesso, é lembrar que satisfação é diferente de sucesso. Então, né, é aquela velha história. Eu preciso dar um jeito na minha pilastra. Porra, né? Eu preciso construir banheiros que, caso alguém desmaie lá dentro, a pessoa consiga sair por baixo. Né? Pode ser que na hora que eu venda a solução, eu estou super satisfeito com a compra, mas não vai ter sucesso, porque ninguém vai usar essa privada, e essa pilastra vai cair em algum momento. Então, a gente precisa, de fato, ter atenção a esses detalhes e lembrar do nosso querido mestre, Roberto Carlos. Roberto Carlos, o cantor, tá? Roberto Carlos Cidral, ele tem uma música chamada Emoções, que ele fala o seguinte: são detalhes tão pequenos de nós dois, mas são coisas muito grandes para esquecer. E a toda hora elas vão estar presentes, vocês vão ver. Então, o grande lance do nosso processo aqui é tudo conta. O consumidor está mais informado, o consumidor e o cliente, ele está mais impaciente, ele está mais exigente e ele está mais inconsciente. Então, o vendedor não é mais o detentor da informação, não é mais o dono do desconto, não é mais um empecilho, inclusive, muitas vezes, entre, né, a compra. Aliás, ninguém nem precisa de vendedor. Ninguém precisa de um vendedor. O vendedor é desnecessário. A gente precisa de alguém que nos auxilie, de alguém que ajude a gente a tomar a decisão correta, de alguém que nos se coloque ao nosso lado e consiga compreender quais são os nossos desafios e facilite as nossas escolhas e descomplique a nossa vida. Né? Alguém para ficar ali entre você e o estoque, cara, não serve. Você e a vitrine, porque ninguém pode tocar na vitrine, entre você e o gerente, que é quem tem o desconto, né? Entre você e a proposta, entre você e o orçamento, ninguém quer isso. Né? Ninguém quer um corretor de imóveis que seja o dono das chaves. A gente precisa de um apartamento novo.
Então, assim, vendedores, entre aspas, são dispensáveis. A gente precisa cada vez mais de facilitadores. Então, se nós conseguirmos ser especialistas, se nós conseguirmos formarmos especialistas, aí sim a gente vai conseguir fazer a diferença, né? Fazer diferente e construir alguma coisa que seja consistente e sustentável. Então, essas duas palavras também fazem parte do jogo, e no mundo cada vez mais digital, a venda presencial, ela se torna, assim, muito mais desafiadora, porque a gente precisa ser relevante e ajudar o cliente a descomplicar sua vida e a facilitar suas escolhas. Né? Alguém que ajude o cliente a tomar a decisão. Perfeito. Galera, é isso, tá?